Bora, mapa aberta. Nós vamos ter aqui. Isso. Essa e essa. Essa está fechada no... Boa tarde, esse é o Extra Classe Web TV ao vivo e nós estamos aqui com o assessor jurídico do SINTRN, o Dr. Carlos Gondim, que vai falar sobre a ação do PCCR dos funcionários do SINTRN, sobre a pecuniária e os títulos de gratificações. E vocês podem mandar sugestões, perguntas e comentários. Boa tarde, Dr. Carlos Gondim. Boa tarde, não. Prazer estar aqui novamente. Obrigado. Doutor, o senhor poderia destacar falar sobre a questão do PCCR dos funcionários? Como é que está a ação coletiva, as últimas novidades para a gente, por favor? Posso. Primeiro, eu queria parabenizar o SINT pela iniciativa de fazer esse novo projeto dessa entrevista ao vivo, que a gente pode interagir melhor com os professores, com os funcionários da educação, respondendo ao vivo, né, e a cores às preocupações, às dúvidas da categoria. Com relação à ação do PCCS, dos funcionários, são vários episódios que vêm acontecendo durante os últimos tempos, os últimos anos, e é importante a gente esclarecer com detalhes o que vem acontecendo. Essa ação, de novo, é uma ação coletiva que o SINT ajuizou em 2012. Essa ação teve a sua procedência em totum, né? Ou seja, integralmente procedente, e ela, na verdade, ela faz com que o Estado tenha que cumprir corretamente o plano de carreira dos funcionários, a Lei 432 de 2010. Inclusive, os funcionários, lembrando, estão há cerca de 7 anos sem receber aumento, né? Exatamente. E o plano, na verdade, não foi cumprido na sua integralidade. Inclusive, a questão desse enquadramento, desses valores retroativos que ainda persistem, e a atualização dos níveis que já deveriam ter sido concedidos. Então, para ficar bem claro para os funcionários, e aqui eu me dirijo a eles, os funcionários da educação, nós entramos em 2 períodos com as execuções. Como o Tribunal de Justiça deu o entendimento de que poderia inicialmente executar de 2012 a 2014, assim foi feito pelo jurídico do SINT. Então, é importante que os funcionários que estão ouvindo entendam que, apesar de ser um processo só, Adenor,
a gente divide esse processo em 2 execuções. Então, a maioria... Ou seja, em 2 períodos. Em 2 períodos. A execução é o quê? É aquele cálculo de quanto o funcionário vai receber, que o Estado vai ter que pagar. Então, para que vocês entendam, a maioria dos funcionários talvez tenha acessado o SINT, o sindicato, o site do SINT, e visto lá o valor, o primeiro valor que foi calculado. Mas eu quero dar essa informação para vocês, para que vocês não tenham dúvida. Existe esse outro período que já foi ajuizado pelo sindicato. Inclusive, é bom ressaltar que todas essas execuções de mais de 6.000 funcionários, essa segunda etapa também foi protocolada, não houve impugnação do Estado. Por quê? Porque os cálculos que a gente apresentou foram literalmente corretos. Os primeiros cálculos que a gente ajuizou e que você, funcionário, já teve acesso, esses cálculos eles tiveram uma redução de 15%. O Estado, naquela época, ele impugnou 15% do valor. Nós fizemos uma assembleia, a categoria aceitou que houvesse essa redução de 15%. Então, no segundo cálculo que a gente apresentou, a gente já apresentou sem esses 15%. E isso significa que acelera o processo. Ora, não vai ter mais impugnação. Então, essa segunda fase dos cálculos dos funcionários já está concluído para decisão. Então, aquele primeiro cálculo que foi apresentado, que todo mundo acessou, que a maioria já foi homologado, não é? Essa é uma etapa. Esse processo ele vai ser expedido agora aos RPVs e precatórios. E a segunda etapa já está muito próxima da primeira, porque como a gente usou da estratégia de fazer o cálculo inquestionável, certo? Sem nenhum retoque, o Estado, e de boa fé, não tinha o que impugnar. Então o Estado não impugnou e o processo já acelera. Então, nós estamos com esse processo dos funcionários da educação, apesar de ser um processo, mas são 2 cálculos. O primeiro cálculo que você já teve acesso e o segundo cálculo que nós estamos divulgando agora no site do sindicato. O primeiro cálculo é relativo a qual período? O primeiro cálculo é relativo ao período de 2012 a 2014 e o segundo cálculo é relativo ao período de 2010 a 2012. Tem mais um dado aí que a gente precisa dar esse enfoque, que é relativo aos aposentados. A gente foi questionado durante um período porque, na verdade, a lista de funcionários que foi tomada como base para os cálculos desse processo foi a lista que foi fornecida pelo Estado. Então, inicialmente, a gente tinha a compreensão de que os aposentados estariam contidos nessa listagem, e não estavam. Como é que a gente soube disso? Os aposentados começaram a questionar, a não estar localizando o seu cálculo no site do SINT e nem naquela relação de cálculos, entendeu? O que é que a gente fez? Remetemos novamente para o contador, para o perito, a documentação e a listagem dos funcionários, e aí, diferentemente dos outros 2 grupos, o cálculo dos aposentados foi feito no período total. Então, os aposentados que foram apresentados cálculos agora em 2017, eles foram já com cálculos integrais. Cálculo de 2010 a 2014. Não vai ter essa divisão que teve da ativa. Exato. E qual a novidade que o senhor tem dessa ação, essa última decisão que nós tivemos? Foi bom você ter lembrado, Denô. A gente tem aqui uma decisão recente que foi dada agora em junho pelo Dr. Bruno Lacerda, que é o juiz agora que assume a 2ª Vara da Fazenda Pública. O que é que a gente percebeu? Primeiro, a gente tratou de fazer a execução do retroativo, que é todo esse histórico que nós estamos fazendo aqui. E segundo, nós fizemos um pedido agora recente, pedindo à Justiça que determinasse a implantação de mais 2 níveis para os funcionários da educação. E a boa notícia para a categoria é que foi deferido pela Justiça essa implantação de 2 níveis, determinando ao Estado do Rio Grande do Norte que em 30 dias implante os níveis que estão faltando na tabela salarial dos funcionários. Né? Isso, gente, não quer dizer que em 30 dias
efetivamente o Estado vai cumprir. Até porque o Estado vai receber essa decisão da Justiça, vai analisar e vai ter que gerar essa implantação na folha de pagamento, certo? Mas nós temos grande confiança de que o mais tardar isso vai acontecer e vai ter mais esse benefício no salário dos funcionários da educação. Ou seja, não há previsão de quando esses níveis vão ser devidamente implantados, né, na tabela dos funcionários, assim como a ação como um todo. Isso. A questão inclusive, que é importante... E quando o pagamento vai sair, que o pessoal questiona, né? É por isso que eu faço essa advertência. Realmente, a gente não tem a prática de tentar colocar prazos e previsões, porque realmente a Justiça tem o seu tempo, tem dificuldades estruturais hoje para fazer cumprir as decisões, né? E uma implantação como essa merece também um certo tempo da folha de pagamento, da equipe que faz a folha de pagamento do Estado, para promover essa implantação, porque é uma reordenação na carreira do funcionário da educação. Então, a gente respeita, entende que há um tempo e nós estaremos atentos, aguardando o tempo razoável para que seja cumprido. A Justiça determina 30 dias. Então, em tese, na verdade, a partir do recebimento da ordem judicial, o Estado teria 30 dias para cumprir. 30 dias para pagar. Para pagar, para implantar esses 2 novos níveis na carreira dos funcionários. Então, assim, nós vamos aguardar, vamos estar atentos e junto com o sindicato, com a direção, a gente vai estar vigilante para que isso o mais breve possível seja concretizado. E a gente sabe o quanto é importante isso para a vida dos funcionários da educação. Doutor, caso o Estado não cumpra, não pague nesses 30 dias, qual a próxima etapa? A gente tem, já na decisão judicial, já existe uma penalidade. O juiz já aplica uma multa diária para que, no caso do descumprimento da ordem judicial. Mas não é nossa intenção buscar multas financeiras. A nossa meta é fazer cumprir. Então, a gente vai analisar, de novo, assim que houver extravasar o prazo razoável para esse cumprimento dessa decisão, nós vamos tomar as medidas adequadas juridicamente para que essa ordem seja efetivamente cumprida. Tá ok, então. Nós vamos para um rápido intervalo. O SINT-RN está presente através do Facebook. A fanpage do SINT-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O SINT-RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. O SINT-RN está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação, enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política e tenta alienar a classe trabalhadora. O SINT está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual.
Estamos de volta com o Extra Classe Web TV ao vivo. Estamos aqui hoje entrevistando, na nossa estreia, o Dr. Carlos Gondim, que é assessor jurídico do SINT-RN. E você pode mandar sua pergunta, sua dúvida, a sua sugestão nos comentários. Doutor, agora vamos falar de um outro assunto também importante, né, que é uma ação nova que o SINT, que a assessoria jurídica moveu, né, que é a ação de pecuniária e título e gratificações, não é isso? Isso. De novo, a gente, apesar de que essa é uma ação também antiga, é uma ação que se refere à gratificação por título e à pecuniária, remuneração pecuniária, e é um assunto já bem antigo da categoria. No entanto, a gente observou, na época do ajuizamento da ação, que essas gratificações, esses valores que foram congelados no salário do professor, eles houve uma defasagem na época quando eles foram convertidos para valores congelados. Então, esclarecendo, eles eram percentuais e passaram para valores nominais, que a gente chama, que vocês sabem o que é o valor congelado lá no salário, dali não sai mais. Só que na época houve uma das leis daquele período de salariais, ela tinha dado um reajuste do salário do professor. E quando o Estado converteu essas gratificações para valor nominal, ele não levou em consideração o reajuste que havia dado no salário. Então, gerou aí uma diferença remuneratória, que não é uma diferença estratosférica, mas que quando você soma o tempo, essa ação, se eu não me engano, essa ação nossa foi ajuizada em 2008 e ela retroage, porque essa legislação é de 2001 no Estado. Então, quando ela retroage 5 anos, você percebe que ela volta a 2003. Então, essa ação da pecuniária e gratificação por título, ela criou um retroativo no salário dos professores desde 2003 para cá, o efeito financeiro. Então, certo? se vão 14 anos. Pois apesar de que a gratificação, esse valor dessa conversão não ser um valor tão alto, mas quando você trabalha um tempo tão longo como esse, mês a mês, termina que gera um valor interessante para o professor. E aí é bom dizer aos professores que, inicialmente, é bom que vocês prestem muita atenção nisso que a gente vai colocar agora. Porque tem gente que está, com certeza, aguardando esse resultado no seu contra-cheque, que não aconteceu ainda. Então, a gente fez um levante, um apurado, e foi constatado na nossa planilha, quase 15 mil professores com direito a essa alteração salarial. Então, vejam bem, é bom que vocês acompanhem esse raciocínio. Então, quando nós peticionamos, primeiro nós entramos com a ação, em 2008, essa ação foi vitoriosa, transitou julgado, não cabe mais nenhum recurso. Não é isso? É assim que funciona na Justiça. O Estado teve a oportunidade de fazer sua defesa e recorrer, e a ação hoje é uma ação já em fase de execução. Do mesmo jeito da dos funcionários que a gente estava se referindo há pouco tempo atrás. E aí, de novo, acontece. Quando a gente apresenta essa nossa ação, a gente ganha e elaboramos os cálculos. Essa fase de execução é isso. É ver quem tem direito e quanto tem direito. A quanto tem direito. E aí nós apresentamos esses cálculos para quase 15 mil professores. Esses cálculos, na hora que a gente entrou com esse pedido de implantação, gera um acréscimo no salário do professor. O Estado, isso foi um período muito complicado, porque eu acho que nós passamos uns 3 ou 4 meses, mais ou menos, debatendo com o setor de pagamento do Estado. Porque eles inicialmente implantaram uma folha, se eu não me engano, 5 mil pessoas. Estava errado. Aí nós tivemos que auditar, conversamos novamente com o pessoal da folha de pagamento e mostramos onde é que estava o erro,
foi novamente feita uma outra folha. E aí, é importante que o professor saiba, os bastidores da dificuldade de você implantar, principalmente quando a gente trata de uma categoria tão grande como a dos professores e funcionários da educação. Então, nós estamos trabalhando aqui com a modificação, alteração de 6 mil, 7 mil, 10 mil, 15 mil professores. Então, não é fácil. Então, houve essas alterações e, por fim, o Estado entendeu que tinha 8 mil, em torno de 8 mil professores com direito a essa implantação. Entende? E aí sim, esse último mês que houve dessas negociações, o Estado implantou corretamente para mais de 8 mil professores. Houve então para essa categoria. O que aconteceu? Já que o Estado reconheceu que havia realmente esse direito para esses 8 mil professores, qual foi a nossa primeira atitude? Já executar, entrar com um cálculo para esse pessoal, porque eu tenho o direito que foi conquistado, eu tenho a implantação que aconteceu no salário do professor, e agora eu tenho que calcular o retroativo dele. Então, porque são 3 etapas. Né, quanto mais demorar, pior. E a gente trabalha nisso com a maior velocidade possível, porque a gente entende já que é tão difícil para o professor, para o servidor ou para o cidadão comum esperar tanto tempo para receber um processo, que a gente tenta ao máximo as estratégias possíveis para que o processo seja o mais rápido possível concluído. Então nós apresentamos agora, recentemente, já os cálculos de mais de 6.500 funcionários. Já está lá o valor retroativo para o Estado ser intimado para pagar. Acredito eu que 90% desses valores vão ser em RPV. O que é RPV? Requisição de pequeno valor. Então, gente, vamos para a gente entender. Nós apresentamos 15 mil para implantar, o Estado reconheceu 8. Como ele reconheceu 8, eu apresentei os cálculos retroativos de 8 mil. E agora vamos entrar em fase de auditoria, porque eu quero discutir com o Estado por que esses outros, para completar os 15 mil, esses outros restantes, por que eles não foram, ficaram de fora. Que são esses 6 mil. E é aí onde eu estou respondendo ao professor que não sabe porque o colega do mesmo tempo, do mesmo concurso, recebeu e ele não. Entendeu? Então não é algo que a gente tenha pleno controle, porque nós estamos em um conflito, de certa forma, apesar de que eu posso dizer que houve uma receptividade muito boa da Secretaria de Administração para a implantação desses valores, não é? Como havia ordem judicial, a gente teve uma boa aceitação e um bom cumprimento. Na verdade, eles têm uma tese de que, além desses 8 mil, essas pessoas já recebem esse valor. Então é por isso que a gente tem que respeitar a posição do Estado e vamos agora fazer o nosso dever de casa, que é fazer uma auditoria desses valores, para realmente saber se o que o Estado está alegando é correto ou se não é correto. Se não for, aí a gente vai ter que informar ao juiz, que na verdade é o juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública, para que ele faça o Estado cumprir e implantar o que resta para esse grupo que não foi contemplado com a gratificação da pecuniária e gratificação por título. Então, é mais ou menos essa a situação que nós estamos agora. Tá ok, doutor Carlos Gondim. Obrigado e nós vamos para um rápido intervalo. O SINT-RN está presente através do Facebook. A fanpage do SINT-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O SINT-RN está presente através do jornal.
O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. O SINT-RN está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação, enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política e tenta alienar a classe trabalhadora. O SINT está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria, aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual. Estamos de volta com Extra Classe Web TV ao vivo e nós estamos vendo aqui o pessoal comentando. Nós temos aqui a Fátima Abrantes, está mandando aqui, ótima ferramenta, obrigado Fátima. A Ziane Dulce, muito bom companheiros, obrigado Ziane, um abração. A Josilene Campos tem uma dúvida, os aposentados também têm direito? Ela não especificou em qual ação, se é na do PCCR ou se é na pecuniária, né? Não, eu posso explicar até, apesar dela não ter dito qual é a ação, mas os funcionários têm direito que estão no plano, na 432. Funcionários aposentados. Aposentados que optaram pelo plano, eles terão direito. E se for, no caso, o professor com relação à pecuniária, também tem direito. Se ele recebia pecuniária na época e houve essa conversão errada, ele estará também contemplado nessa ação. Nessa ação. Tá ok. Nós temos agora Inalda. A Eliane Bandeira, mandando parabéns. Um abraço, Eliane. O Rômulo Arnu. Parabéns à assessoria de comunicação e jurídica do SINT-RN. Um abração, Rômulo. Quem mais? Temos mais comentários? Ok. A Maria Vidal também mandando um abraço. Agora é da Costa. Ok, então. Carlos Gondim, doutor Carlos Gondim, a gente quer saber, nosso público quer saber, como é que está a ação, o andamento da ação do terço de hora de atividade da rede estadual de ensino? Tá, é muito bom esse tema, é um tema que me envolve muito e a nossa assessoria tem tido uma grande preocupação com relação a essa questão do terço de hora de atividade a gente tem aquela vitória da ação coletiva, onde houve um revés agora no começo do ano, com a ação que o Ministério Público impetrou contra o Estado, perante a segunda vara da Fazenda Pública. Porém, a gente conseguiu reverter, essa decisão foi anulada, né? Houve todo aquele constrangimento no começo do ano letivo, em que todos ficaram preocupados com... O senhor está se referindo àquela recomendação Exato. do Ministério Público? Exatamente. Do ano. Porque, na verdade, a recomendação se transformou numa ação civil pública, né? Em que o Estado foi notificado, foi chamado como parte contrária, como réu, e nem o SINT nem os professores tiveram a oportunidade de se manifestar. E aí dessa discussão. Exato. E houve uma decisão judicial em que os professores não tiveram a oportunidade de defesa, nem os professores e nem a entidade que representa. E, na verdade, essa questão de um terço da atividade, como é vista pela Promotoria da Educação, ela prejudica de forma absoluta a vida
funcional e a qualidade de ensino no nosso estado. Então, a gente vem combatendo, discutindo, não só na rede estadual, viu, Denô? A gente tem várias ações no interior, várias ações procedentes no interior contra os municípios, determinando, e decisões favoráveis, determinando o cumprimento da lei do piso salarial, que estabeleceu a regra, né, 2/3 em sala de aula, 1/3 hora atividade de planejamento. Tempo onde o professor inclusive eu até aproveito a oportunidade que a gente está tendo aqui de, assim, me dirigir aos professores, principalmente do interior, principalmente da rede municipal. E, assim, vou chamar um pouco a atenção no sentido de que o problema da rede estadual, apesar de que o processo ainda não foi concluído, né, mas o processo da rede estadual de ensino, houve já decisão do Tribunal de Justiça, houve decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, houve um acordo assinado entre o governo do estado e sindicato e Sinte para o cumprimento da lei. Então, eu inclusive achava que esse assunto já estava superado com relação à rede estadual de ensino. O estado editou uma lei nova, adequando a jornada, respeitando a hora atividade, porque é importante que a gente sempre diga, e eu sempre digo, que essa questão do texto da atividade não é uma questão de matemática da jornada de trabalho do professor. O texto de atividade veio para melhorar a qualidade de ensino, veio para discutir a questão de hora atividade, de planejamento, de qualificação. E, infelizmente, essa discussão que é travada ainda judicialmente com o Ministério Público, descamba para uma discussão eminentemente matemática. Se é hora-aula, se é hora-relógio. E esse não é a nossa compreensão, e a gente, até onde puder, a assessoria do Sinte está orientada pelo sindicato, pelo Sinte-RN, a brigar na justiça para defender na verdade, não só esse princípio, mas, na verdade, defender a melhor qualidade da educação no Rio Grande do Norte. Então, eu chamo agora, voltando ao tema, eu chamo a atenção ao pessoal do interior, porque a gente percebe que são, primeiro, muitos municípios que não cumprem Porque são duas situações, né? A rede estadual, né? Que é dos municípios locais onde já se cumpre, ou se cumpria o texto de atividade, e o prefeito de repente deixou de cumprir, e locais onde os prefeitos ou prefeitas não querem cumprir. Isso, porque na verdade o que aconteceu, e eu tô falando, e as pessoas que estão me ouvindo, os professores, as pessoas dos núcleos, das regionais da educação, vão saber o que eu estou dizendo. Na verdade o que aconteceu, com a recomendação que foi aplicada, foi divulgada pelo Ministério Público, as procuradorias municipais passaram a defender uma reversão do que estava acontecendo. Então, em muitos lugares em que já cumpria esse formato do piso, da jornada de trabalho, de 1/3 e de 2/3, passou a não cumprir mais. E aí eu chamo a atenção da categoria para isso. Não é interessante simplesmente se acomodar e deixar essa situação sem uma orientação ou um tratamento judicial. Então, eu recomendo aos núcleos, às regionais, que, identificado um problema como esse, além da luta política, que eu acho que é a primeira a ser feita, que é de defender a educação, defender a categoria também, que tem sido prejudicada, né? Na verdade, você pode observar que a interpretação que foi dada nessa recomendação do Ministério Público, Denô, ela faz com que, em vez de vir para melhorar, ela faz com que o professor seja devedor de hora-aula. O professor sai de credor para devedor de hora-aula. O professor sai de uma vida já muito difícil, tendo que trabalhar em 2 vínculos, ou até mais, não é? A fazer bico, e perde o seu segundo vínculo. Porque como essa interpretação matemática do Ministério Público faz com que a sua jornada enche, não é? Ele passa a ter mais horas em sala de aula,
Então, para ele ter mais horas de sala de aula, ele tem que ter mais tempo de preparação de hora-atividade. Então, extrapola a jornada de qualquer forma. Então, o professor não vai conseguir nem trabalhar, vai ter que optar por trabalhar em exatamente. Locais, e vai levar trabalho para casa. Não, né? Vai levar trabalho para casa para cumprir normalmente já leva, inclusive. Já leva. Né? Vai ter que fazer isso para cumprir essa jornada que ele está sendo cobrado, essa jornada de 1/3 e 2/3 hora relógio, que é o termo é esse, que vem sendo empregado pelo Ministério Público, e ele vai perder outro vínculo, porque ele vai extrapolar a jornada dele, ele não pode ter outro vínculo. E isso eu digo a você aqui com toda tranquilidade, porque ou aflição, na verdade, melhor o termo é dizer com toda aflição, porque quando houve essa tentativa da rede estadual de implantar no começo do ano essa decisão que foi anulada, que nós conseguimos anular, né, foi um problema enorme na base. Porque as pessoas que têm sua vida organizada, às vezes já estão perto de se aposentar, estão com sua estrutura, já estão adoecidas, porque é um outro fator que o Ministério Público também não observa, é o adoecimento da categoria, em função da insalubridade, da dificuldade de estar em sala de aula sem estrutura, sem uma escola com segurança, com problemas de droga em sala de aula. Então tem todo esse contexto que o Ministério Público, com toda a vênia, com todo o respeito que eu tenho à instituição, mas principalmente com relação à promotoria da educação, ela tem que discutir. Ela não pode se fechar somente à sua concepção individual e tentar impor à sociedade essa recomendação. Eu queria muito ter um fórum de debate para a gente poder discutir educação com o Ministério Público. E eu digo Ministério Público com a promotoria da educação, a qual eu tenho total respeito, mas eu acho que chegou a hora, né? A gente já ganhou a primeira ação, que é a da rede estadual de ensino, tem várias decisões, e aqui não se trata, eu queria chamar a atenção para o professor que está me ouvindo, não se trata de ganhar, não se trata de queda de braço, de eu ganhar uma ação, de eu perder uma ação, de ganhar dinheiro ou perder dinheiro. Não se trata de matemática, de jornada de trabalho ou de outra questão qualquer. Trata-se de discutir realmente a educação. Eu acho que enquanto a gente não sentar numa mesa, que eu, sinceramente, com tanto tempo que nós estamos acompanhando a categoria e a entidade sindical do SINT, né, dos professores do Estado, até hoje nós não tivemos a oportunidade de sentar com o Ministério Público, que tem tanto interesse em resolver esse problema. Mas até hoje não foi possível sentar para ter um acordo, para ter uma discussão, um debate, para ver onde é que a gente pode melhorar e não permanecer nessa queda de braço, aonde sempre é a educação, é o professor, é o estudante que sai perdendo. É aquela coisa, né, que o Ministério Público teve essa decisão, né, de mudar para a hora relógio, e sequer, né, se dispõe a discutir com o sindicato, com a categoria, né, e observar todas essas questões, esses problemas que os professores enfrentam diariamente, né, na sala de aula. Eu agradeço, Carlos Gondim, obrigado. Nós vamos aqui olhar, temos mais comentários. A Inalda está aqui mandando um parabéns. Um abraço para a Inalda, para Rômulo, para a Fátima, para Francisco Canidé. Canidé mandando parabéns para a gente. Luzinete, a diretora Luzinete também. Professora Fátima Cardoso, coordenadora do SINT. Professor Rômulo, nosso amigo de Mossoró, nosso coordenador geral de Mossoró. O Zé Teixeira, também, da área de João Câmara. Homem do Mato Grande. O Lélio Costa. Isso. A Thelma Alves também que está nos assistindo. José Bonifácio. Thelma, diretora jurídica também, junto com Vera também, Vera Messias, diretora jurídica também do SINT. Então, tá ok, então. A gente fica muito feliz, viu, Denô, de estar participando aí dessa nova ferramenta, que a comunicação do SINT, vocês estão de parabéns, e a gente pode contar com a gente, viu? Agora tem que ter um pouquinho mais de tempo, para dar tempo para eu falar. Porque... O tempo é muita coisa para a gente falar, o tempo é curto, né? É verdade. Tá ok, doutor, obrigado pela presença. Eu que agradeço, participação. Obrigado a todos pela participação, pela audiência, pelos comentários. E é isso. Boa tarde, trabalhadores e trabalhadoras da educação. Próxima sexta-feira, às 15 horas, estaremos aqui novamente. E é isso. Um forte abraço. Obrigado pela audiência. Tchau.
O SINT-RN está presente através do Facebook. A fanpage do SINT-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O SINT-RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. O SINT-RN está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação, enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política e tenta alienar a classe trabalhadora. O SINT está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual.